Viemos sem manual impresso, mas com o corpo afinado. O mundo grita em conceitos e o óbvio fica calado. O cheiro avisa primeiro, o toque sabe o caminho. O peito lê o invisível antes do nome. Todo mundo já ouviu aquela ideia, né, de que ninguém vem com manual de instruções. É assim, um clichê que a gente usa pra tudo. Sim, para justificar a confusão que é viver, né? Exato. Mas, olha que interessante, as fontes que a gente recebeu hoje de uma pesquisadora cognitiva chamada Teca Barreto dizem que isso é mentira. É uma proposta ousada, né? Muito. Ela diz que nós viemos com um manual, sim. Só que ele não veio escrito, ele veio sentido. Exatamente. E essa ideia, quando a gente para pensar, muda tudo. A nossa missão aqui hoje é, desempacotar isso. Sim. E o fascinante é que as fontes usam uma série de analogias brilhantes para explorar essa sabedoria do corpo. Não é um artigo científico frio. Certo. É como ter, um instrumento que já vem afinado de fábrica, sabe? Mas a gente insiste em aprender a tocar lendo só a teoria sem nunca encostar os dedos nas cordas. A gente sabe tudo sobre o violino, mas não sabe tocar parabéns pra você. Perfeito. É isso. A gente sabe a teoria, mas não sente a música. Ok, então vamos desembrulhar isso. A proposta é traduzir a sabedoria do corpo sem trair a essência, né? Meio que explicar o oceano usando um copo d'água. Por onde a gente começa? A fonte começa pelo mais básico, pela estrutura. A primeira grande analogia é pensar no nosso corpo como uma casa inteligente. Gosto disso, uma casa inteligente. Isso, cheia de sensores que funcionam 24 horas por dia, sabe? Sem precisar da nossa permissão. Eles só estão ligados. E quais seriam esses sensores, então? Pensa no olfato, por exemplo. A fonte descreve ele como o detector de fumaça da casa. Ok. Ele não manda um relatório explicando a química da fumaça. Ele só apita. Ele avisa do perigo antes de você ver o incêndio. É um aviso, não uma explicação. Faz todo sentido. Ele não argumenta, ele só alerta. E os outros sentidos? É a mesma lógica. Exatamente a mesma. O tato é o sistema de alarme. Alguma coisa encosta, o corpo reage. Ponto. Não tem uma pausa para perguntar o que isso significa filosoficamente. Não. É uma reação imediata. A audição é a campainha do mundo. Ela não traz só o som, ela traz o clima. Um tom de voz diz mais que um parágrafo inteiro, né? Nossa, sem dúvida, a gente foca na palavra, mas o corpo já pegou a hesitação na voz, o ritmo. Pois é, e o paladar, como você deve imaginar, é o controle de qualidade. Isto nutre ou isto não presta? Simples assim, direto. E no centro disso tudo tem uma central elétrica silenciosa, que é o sistema nervoso, sempre coletando esses dados. Tá, então a casa tá cheia de sensores coletando dados o tempo todo. Fica imaginando o volume de informação que isso gera. Quem gerencia tudo isso sem a gente enlouquecer? Essa é a questão central. E a analogia para isso é ótima. Não é uma pessoa só, é uma equipe de gerenciamento no cérebro. Uma equipe. Isso. E o primeiro membro, talvez o mais importante, é o tálamo. Ele funciona basicamente como o porteiro do prédio. O porteiro, então a função dele é filtrar. Exatamente. Tudo, absolutamente tudo que vem dos sentidos passa por ele. E ele decide o que é importante o suficiente para subir, para tocar o interfone da nossa consciência. E o que pode ser resolvido ali na portaria mesmo, sem alarde. Perfeito. Sem ele, a vida seria insuportável. Tá, mas e quando a gente está sobrecarregado, ansioso, o que acontece com esse porteiro? Aí é que a analogia fica brilhante. Quando a gente está ansioso, é como se o porteiro entrasse em greve. Ah, não! Ele larga o posto, deixa a cancela aberta e aí tudo sobe. Sem filtro. Cada barulho, cada notificação, cada pensamento aleatório. Tudo ganha o mesmo status de urgência.
Nossa, isso descreve perfeitamente a sensação de ansiedade. É como tentar trabalhar com uma obra do lado, o cachorro latindo. Tudo parece que está acontecendo dentro da sua cabeça. É exatamente isso. E tem mais um personagem, o zelador do prédio, o hipotálamo. O zelador... E o zelador não tá nem aí para suas ideias abstratas. Ele só quer saber o básico. E o que seria o básico para ele? 4 perguntas. O corpo tá alimentado? Tá hidratado? Tá descansado? E o principal, tá seguro? Se a resposta para qualquer uma delas for não, Ele acionou o alarme geral. e nada mais importa. Como diz a fonte, é difícil ter insights profundos quando o zelador tá apagando o incêndio. Impressionante como isso é verdade. Quantas vezes a gente não fica quebrando a cabeça com problema para depois descobrir que era só fome ou sede? A gente esquece do básico, né? E o sistema todo entra em modo de emergência. Ok, então temos sensores, porteiro, zelador. Mas como essas partes todas conversam? Deve ter um sistema de comunicação interno, imagino. Sim, e agora a gente chega na parte que a própria fonte chama de o favorito do ensaio, o nervo vago. O nervo vago? A analogia aqui é que ele é o Wi-Fi do corpo. É a fibra óptica que conecta o cérebro com quase todos os órgãos vitais. Wi-Fi do corpo? Então a qualidade do sinal importa, e muito. Totalmente. Quando o sinal tá bom, a conexão tá estável, tudo flui. A respiração fica calma, o coração entra em ritmo, o pensamento clareia. A gente se sente centrada, né? Em paz. Isso. E quando o sinal cai? Quando o Wi-Fi tá ruim? Tudo trava. O sistema todo trava. A respiração fica curta, a mente entra em looping, o mundo vira uma ameaça. E o ponto crucial é que muitas vezes o que a gente chama de drama psicológico é, na verdade, Conexão ruim? um problema de infraestrutura, não de conteúdo. Exato. É o problema de hardware, não de software. Então, quando a gente fala estar com os nervos à flor da pele, isso é quase literal. É o sinal do Wi-Fi caindo. É a melhor descrição possível. E o mais interessante é como se melhora o sinal. Não é com terapia complexa necessariamente. É com respiração lenta, silêncio, natureza. Coisas que acalmam o sistema e avisam o zelador que tá tudo bem. Exatamente. Pode baixar o alarme. Certo, tudo isso é fascinante. Mas, e a nossa razão? O nosso intelecto? A gente passa a vida aprendendo a pensar, a analisar. Onde a razão entra nessa história toda? A fonte não joga a razão fora, de jeito nenhum, mas dá para ela um papel bem específico e às vezes problemático. A analogia é a da razão como gerente. Uma gerente, controlador, imagino. Exatamente. Brilhante com planilhas, com planejamentos, mas que com o tempo começou a achar que é a dona da empresa inteira. E que acredita que a vida pode ser compreendida num PowerPoint. Isso. E essa gerente tem pânico de uma frase: ainda não sei. A incerteza. O desconhecido. Quando surge um insight, algo que o corpo sente que é verdade, mas ainda não tem nome, a gerente entra em parafuso. E a prioridade dela não é entender, é se acalmar. Então ela corre para criar uma teoria, uma explicação, qualquer coisa. Qualquer coisa que dê uma sensação de ordem. E é assim que, segundo a fonte, nascem as ideias coerentes e completamente erradas. Me dá um exemplo disso. Uma ideia coerente, mas errada. Claro. Pensa que você sente um desconforto perto de uma pessoa. Seu corpo está dizendo, cuidado. Mas a sua razão gerente precisa de uma lógica. Então ela cria um argumento. Não, essa pessoa é importante. O problema sou eu. Devo ser insegura. É um argumento lógico, Coerente. mas que ignora o sinal primário do corpo. A gente se convence de uma mentira bem contada só para não lidar com a verdade que o corpo já sentiu. Tá. Essa crítica à razão como gerente controladora é forte. Mas qual seria a alternativa? Se não for o planejamento, não corremos o risco de ficar à deriva? A alternativa não é abandonar a razão, mas colocar ela no lugar certo. A gerente é ótima para executar, mas péssima para definir a direção. Para isso, a fonte propõe usar o GPS interno, A intuição. a intuição. E a grande diferença é que o GPS não te dá um mapa inteiro. Ele só diz, vire à direita na próxima.
É um passo de cada vez. E o mapa impresso seria o plano da razão, então. Perfeito. E o erro moderno foi desligar o GPS e confiar só no mapa impresso. A gente segue as direções direitinho, para o lugar errado. Porque a vida é dinâmica, o mapa é estático. Entendi. O erro não é ter o mapa, é ignorar o recalculando rota, que o GPS interno está gritando o tempo todo. Exatamente. Essa ideia me lembra de histórias sobre grandes criadores, tipo Einstein. As melhores ideias não vinham quando ele estava se forçando a pensar. É o ponto final da fonte. Ele não resolvia os problemas mais complexos forçando a mente. As soluções apareciam quando ele tocava violino ou caminhava. Ele mudava de estado. E hoje a ciência cognitiva já explica isso, né? Isso. Quando o corpo relaxa, o cérebro integra informações de um jeito diferente. Não é pensar mais, é pensar melhor, porque o corpo parou de brigar com a mente. E a solução aparece inteira, de uma vez, o momento eureka. Qual a sensação depois desse ahá? A fonte descreve uma emoção muito específica. A vergonha do óbvio. A vergonha do óbvio. A razão, a gerente fica com vergonha. Não por ter errado, mas por perceber que complicou terrivelmente algo que era simples. Quem nunca sentiu isso? É passar dias procurando a chave do carro e descobrir que ela estava no bolso o tempo todo. Você se sente envergonhada com a obviedade da coisa. É essa sensação. E a fonte diz que depois dessa vergonha, vem o riso de si mesmo. E depois do riso, finalmente vem a integração. É quando o sentir e o pensar param de competir. Certo. Se o conhecimento mais profundo vem dessa integração, como a gente transmite isso? Não cabe num PowerPoint como a gerente gostaria. E aqui vem a ideia mais original de todas. A fonte não fala em mais livros ou palestras. Ela propõe o que chama de músicas síntese. Músicas, em vez de um livro, uma canção, para ensinar um conceito. A ideia não é bem ensinar, é afinar. A mensagem não passa só pelo ouvido que entende a palavra, mas pelo corpo que reconhece a vibração, o ritmo. A compreensão não seria um entendi mental, mas um corporal. Isso. Um sentimento que, como diz a fonte, quase ri de leve, como quem diz, claro, sempre foi assim. É sobre lembrar, não aprender algo novo. É uma mudança de paradigma. Sair da informação para a ressonância. E a fonte deixou a letra de uma canção que ela fez, Sonoridade do Óbvio. O refrão é: coerência é quando tudo soa, sem precisar explicar. O corpo lembra o que a mente demorou para aceitar. E a segunda parte é ainda mais direta. Não é ideia, é ritmo. Não é prova, é pulsar. Somos feitos de escuta viva e aprendemos ao dançar. A transmissão do conhecimento é sobre ritmo, pulsação. Então, para a gente amarrar tudo, o que fica? Temos um manual interno, só que ele não é escrito. Nosso corpo é uma casa inteligente. Nosso cérebro tem um porteiro e um zelador. Temos um Wi-Fi interno e um GPS. E a grande provocação é que talvez a nossa razão, essa gerente, tenha passado tempo demais tentando controlar tudo. A conclusão da fonte é poderosa. Talvez não falte conhecimento. Talvez falte escuta. O manual nunca esteve perdido. Só não estava em palavras. Ele pede menos explicação e mais respiração. Um aprendizado que, em vez de pesar, dança. E isso deixa um pensamento final. Se o verdadeiro aprendizado dança, na próxima vez que alguém se sentir preso num problema, tentando resolver só com a lógica da gerente, que outra parte do manual essa pessoa poderia tentar escutar? A que vem do ritmo, da respiração, ou quem sabe, como Einstein, a que vem de um simples caminhar. Viemos sem manual impresso, mas com o corpo afinado. O mundo grita em conceitos e o óbvio fica calado. O cheiro avisa primeiro, o toque sabe o caminho. O peito lê o invisível antes do nome, do signo. Pensar demais cansa o vento, sentir organiza o mar.
guia na bússola esquece de navegar. Coerência é quando tudo soa sem precisar explicar. O corpo lembra o que a mente demorou pra aceitar. Não é ideia, é ritmo, não é prova, é pulsar. Somos feitos de escuta viva e aprendemos ao dançar. Chamaram intuição de mito, de erro, de confusão, mas era o corpo lendo o campo em alta definição. O cientista entra inteiro no gesto, na atenção. Alta precisão é silêncio com sistema em comunhão. Quando o esforço dá nó e o conceito vira prisão, é o estado que pede mudança, não mais uma explicação. Coerência é quando tudo soa sem precisar explicar. O corpo lembra o que a mente demorou pra aceitar. Não é ideia, é ritmo, não é prova, é pulsar. Somos feitos de escuta viva e aprendemos ao dançar. Mudamos o estado e o insight vem. Não força a porta, ela se abre também. Beta calcula, alfa conduz. A solução não grita, ela faz luz. Deixamos ritmo vivo pra quem quiser escutar. O óbvio respira, o corpo sabe e a razão aprende.